mais um de Frente com o Nefro, nesse mês especial que é o Setembro Verde. E hoje eu tenho a honra de receber aqui uma paciente que se chama Maria Ednísia, fez um transplante de pâncreas-rim há mais de 20 anos e o rim dela ainda funciona perfeitamente. É um transplante que deu muito certo. E eu queria que ela contasse um pouco da história dela para vocês. É uma história que particularmente me emociona muito, porque além de todos os 2 transplantes que ela fez, é uma paciente que é cega. E isso muitas vezes traz diversas barreiras e que ela acaba ultrapassando essas barreiras com muita maestria. E isso acaba me ensinando bastante. Tudo bem, Maria Ednísia? Seja muito bem-vinda. Obrigada. Eu queria saber um pouco mais da sua história. Qual a sua idade, onde você nasceu, como que foi sua infância? Sim. Bom, eu tenho 59 anos, nasci em Brasília, né, aqui mesmo. E eu fiquei diabética, né, me tornei diabética, ou estou diabética desde 1980. Então, no começo era tudo muito mais difícil, não tinha essa divulgação que tem hoje, esses programas que tem hoje. Então, eu até brinco que parece que eu tenho mais de 500 anos, que na época eu usava a seringa de vidro, tinha que ferver, né, todos os dias de manhã para esterilizar. Não havia nada diet, pouquíssima coisa, né? Então, tudo isso dificultava, até pela minha idade, né? Uma pré-adolescente e que não sabia conviver com isso. Eu descobri de uma maneira muito inesperada, eu comecei a perder peso e comecei no dia assim, crucial, eu comecei a vomitar muito, fui para o hospital, chegando lá minha glicemia estava em mais de 800. Aí eu fiquei internada 15 dias e morrendo de medo. Eu achava que nem adoçante eu usava, com medo que usando o adoçante eu pudesse ficar internada mais tempo. Mas, enfim, deu tudo certo. Eu saí de lá 10 quilos mais magra, né? Porque 15 dias depois eu fui vestir a roupa que eu havia ido para o hospital, era um hospital público. E quando eu coloquei a calça fechada caía. Aí minha mãe teve que sair nas entrequadras, que era lá na Asa Norte, e comprar uma roupa para eu voltar para casa. Então, foi muito complicado. E depois, quando eu tinha 16 anos, minha mãe faleceu. E daí a luta ficou ainda mais difícil, que foi sozinha, né? Papai casou de novo e seguiu a vida dele. E os irmãos meio que se espalharam. Mas aí, enfim, deu tudo certo. Aí, por fim, eu fiquei diabética até o transplante que o doutor Jassônio, né, citou há pouco. Aí, nessa época que você descobriu diabetes, foi quanto tempo depois para os rins pararem de funcionar? Como que foi, quando que foi a questão de ficar cega? Foi antes ou depois dos rins pararem? Queria que você contextualizasse Sim. esse desenrolar aí da sua vida. 25 anos depois de ter me tornado diabética, de estar diabética, os meus rins começaram a parar. Eu, né, comecei a ter proteinúria, que a gente perde proteína pela urina. Num dos exames foi detectado isso. Sabe muito. Por isso, muito importante estar sempre fazendo exame de urina, pacientes que têm aí fatores de risco. Então, sim. Diabéticos devem sempre fazer exame de urina e muitas vezes medir realmente ali a perda de proteína. Exatamente. Num exame, às vezes, de urina de 24 horas para acompanhar como que está aí a saúde renal. E o controle da pressão, que foi um dos causadores da minha perda da função renal. Minha pressão sempre estava alta, né? Eu lembro que um dia eu fui ao centro de saúde, inclusive que eu trabalho hoje, que eu vou dizer mais à frente, e eu cheguei lá, eu estava com 19... % do rim funcionando. Não, a minha pressão estava 24/19. Perfeito. Olha a altura. E aí um colega que ainda trabalha comigo hoje, aí ele, na época, me deu um remédio lá e eu fiquei, né, em observação, que aí eu consegui sair do posto de saúde, assim, melhor, mais estabilizada. Mas isso
isso é um dos causadores, né? O diabetes, a minha pressão alta é uma faca de dois gumes, né? A pressão sobe e atrapalha os rins, né? Vamos colocar aqui, estraga, vamos falar de uma maneira mais grosseira, estraga os rins. E o rim também, quando está com algum problema, a pressão vai lá para cima. Então, eu ficava numa ponte, né? Eu ia e vinha todo o tempo. E daí, eu perdi a função renal. Eu fiquei internada um tempo, porque meu diabetes estava descompensado. Eu fui para uma consulta de rotina. Chegando lá, eu fui até dirigindo, fui no agarrão. Cheguei lá, minha glicemia estava em 500. Aí não me deixaram embora, me internaram. Aí eu liguei para o meu marido, ele foi inclusive com o zelador do prédio para buscar o carro, que eu fiquei lá um mês internada. Mais de um mês, quase 2 meses. E daí eu já saí de lá, já com o diagnóstico de que teria que fazer hemodiálise. E o médico, até que estava me acompanhando, ele chegou lá, eu estava fazendo palavra cruzada. Ele falou, sua vista está muito boa, você está fazendo com essas palavrinhas desse tamanho, essas letrinhas? Eu falei, graças a Deus. Mas pouco tempo depois, eu comecei a fazer diálise peritoneal. Eu inchei muito e numa das diálises que eu fui, eu perdi 11 quilos de líquido num dia só. E daí, nesse dia, eu comecei a perceber umas manchas vermelhas nos olhos, né? Que era a hemorragia da retina. Então, os vasinhos estavam se rompendo, né? E eu não sabia ainda o que era. Aí eu falava, vocês estão vendo alguma coisa vermelha nos meus olhos? Aí ninguém via, só eu que via, né? E daí foi esse dia que que começou a perda da minha visão. Até então eu nem sabia o que era. Aí comecei a fazer laser nos olhos e comecei a fazer a diálise peritoneal. Fiz por um tempo, que essa, né, é feita na barriga, coloca um catéter e a gente recebe algumas bolsas em casa, faz uma troca, é chamada de troca. A gente coloca um líquido no peritônio, são 4, se eu não me falha a memória, doutor, 4 trocas por dia? Depende. Depende da situação. Tem vários tipos de prescrição para isso daí. Cada paciente, hoje em dia tem uma máquina que é até automatizada. Que facilitava muito. Antigamente era muito difícil conseguir, eu até tentei, mas na época não deu certo. Mas enfim. Você ficou em diálise peritoneal por quanto tempo? Peritoneal, eu devo ter ficado um ano. E aí, então, logo nesse começo, quando você começou a fazer diálise, os olhos começaram a ter problemas também. Aí só que eu comecei a perder a visão em abril, aí eu perdi primeiro de um olho, aí em novembro eu já estava cega dos 2 olhos. Já havia perdido, foi até rápido. E eu lembro que eu estava fazendo laser nos olhos e eu fui um dia, à noite, aí a médica ainda falou assim, olha, eu via que era uma médica que veio do exterior. Aí estava lotada a clínica e todo mundo querendo ser atendido. E eu passei por ela, ela olhou e falou, não, tá muito bom os seus olhos. Só que aqui, eu lembro o termo que ela usou, uma meia ferradura, tem que fazer uns pontos aqui que é exatamente uma meia ferradura, para os seus olhos ficar 100%. Isso era na sexta, aí eu estava com meu marido, ele ainda falou, a gente volta na segunda e tal, tá tudo bem? Eu falei, tá tudo bem, a gente volta na segunda. Aí, nesse final de semana, a retina descolou. Aí foi quando eu fiquei cega do último olho, que ainda, né, me restava algum resquício de visão. E daí, mas assim, eu tive uma aceitação muito tranquila, graças a Deus. Eu nunca lamentei, nunca me desesperei. Inclusive, a época que eu fui para a escola de deficientes visuais, quando eu chegava lá, o pessoal conversando, falou, como é que foi sua fase de luto? Eu falei, luto? Como que é isso? Eu não entendia, né? Aí o luto é porque a pessoa não aceita, ela se fecha, né, para o mundo, para as outras pessoas, ficam dentro de casa e tudo. E eu não tive isso. Aí eu falei, essa fase aí eu pulei. Essa fase eu não conheci, graças a Deus. E até hoje eu não conheço, eu não me entreguei, assim, em momento algum. Do que eu conheço de você, eu acho você muito alto astral. Então, obrigada, realmente Deus. Isso Obrigada, é uma maneira excelente de encarar a vida. Dificuldades estão aí, todos temos, alguns mais, outros menos. Sim. Mas a gente tem realmente que tentar encarar a vida de uma forma positiva. E eu vejo muito isso em você. Obrigada. Nessa época que você perdeu a visão, você trabalhava, já tinha filhos? Conta pra gente um pouquinho. Eu tenho um casal de filhos.
Inclusive, eu tive pré-eclâmpsia e tudo por conta do diabetes, né, alterava a pressão estava sempre, né, meio alta, meio descompensada. E daí eu tive pré-eclâmpsia nas minhas 2 gestações. O meu filho mais velho nasceu de 8 meses e minha filha caçula nasceu de 7 meses. Mas os 2, graças a Deus, estão bem, estão saudáveis, estão adultos agora. E daí eu fiz o transplante, eu fiz depois desses 25 anos. Eu queria saber do trabalho primeiro. Nessa época que você trabalhava, como era? Sim, desculpa. Eu não trabalhava ainda quando eu fiquei cega. Uhum. Aí eu ia para a escola de deficientes visuais e lá tinha alguns voluntários. As pessoas, né, se voluntariavam, pegavam a apostila e cada pessoa pegava uma parte, às vezes advogado, psicólogos, às vezes pessoas comuns que liam para nós cegos. E a gente ficava ouvindo, né, lá a aula, e eu fui lá e estudei um tempo, acho que uns 2, 3 meses, e fiz alguns concursos. Aí, nisso, eu passei em 2 da Secretaria de Saúde. Um agente administrativo, que é o que eu estou hoje, e o outro era auxiliar de laboratório, que eu passei também, só que eu fui chamada depois, aí eu já estava, né, trabalhando, eu abri mão. Mas foi isso, eu comecei a trabalhar depois de cega, depois de já tinha feito o transplante. Foi depois do transplante, por isso que eu ia começar do transplante. Eu já era transplantada nessa época. Então você lembra certinho, 30 e quantos anos quando o rim parou de funcionar ali? Quando parou, 35, e eu transplantei com 38. 35 anos, com pouco tempo veio a cegueira. Foi. E naquele momento que seu rim estava parado, veio a cegueira, você falou que não passou por essa fase de luto, você aceitou ali. Aceitei. Mas o que é que você pensava assim para o futuro? Como que você via a sua vida lá na frente? Você imaginou que seria como é hoje? Você imaginou que seria melhor, pior? Poderia traçar esse panorama para a gente? Luto eu não tive, mas tinha aqueles momentos que, por exemplo, quando eu estava eu transplantei em São Paulo, né? E quando eu cheguei no aeroporto, que eu passei por aquele túnel ali, aí vem aquele medão, né? Será que eu vou passar nesse túnel de volta? Como é que vai ser? Quando eu fui chamada para o transplante, eu falava, eu não vou, eu não queria ir. Com essa coisa de deixar os filhos. Sabe, a gente bate esse medo. Mas aí eu falei, não, né? Seja o que Deus quiser. Me apeguei com Deus e fui. Né? Como diz aquela música, segura na mão de Deus e vai. Foi o que eu fiz. E eu fui, deu tudo certo, né? Eu fui chamada às 3 horas da tarde, exatamente. Eu estava no meio de uma hemodiálise, quando chegou o aviso de que haviam me ligado, porque quando a gente está na fila, não tem dia certo para ser chamada. A gente tem que estar pronto todo o tempo. E aí eu estava no meio de uma sessão de hemodiálise, e aí eu fui avisada que teria que ir para São Paulo. Você lembra quanto tempo você ficou em lista entre a inscrição e ser chamada para o transplante esse dia? Olha, eu havia ficado 3 anos... Com 3 anos eu fui chamada, um pouco menos de 3 anos, só que eu estava na lista só de rim. E a lista de rim, ela é um pouco maior do que a de pâncreas. Então, eu estava aguardando. E eu fui numa consulta e uma endócrino perguntou se eu tinha interesse de fazer de pâncreas também. E daí eu falei, nossa, era o que eu sempre quis, né? Eu só não sabia o caminho das pedras. Ela falou, não, então eu vou marcar uma consulta para você, você vai? Eu falei, vou, claro. E ela marcou lá em São Paulo. E daí eu fui para essa consulta e depois eu fiquei aguardando. E como eu entrei na lista de pâncreas também, e os 2 órgãos são do mesmo doador, então isso meio que adiantou um pouco o meu lado, porque como tem menos de pâncreas, quando me chamaram para o pâncreas, você ganhou o rim automaticamente. O rim foi um bônus. Um bônus, exatamente. E daí, por isso, eu fiquei menos tempo. Mas, geralmente, o tempo é um pouco maior. Mas eu fiquei 3 anos. E foi muito rápido. Foi só alegria, né? Ter recebido esse telefonema, esse transplante. Foi muito bom. Como que você imaginava que seria a sua vida ali?
olhando para os filhos e se vendo... Primeiro eu fiquei em casa, foi uma luta, né? Por conta da cegueira, a gente não... Né? Ninguém está preparado para isso. Eu ia passar numa porta e uma das coisas que me ensinaram, você coloca a mão para depois entrar. Só que a porta às vezes ficava entreaberta, eu colocava justamente no espaço que não tinha nada, porque só quando eu passava eu metia a cara na porta. E isso acontecia, às vezes para sentar a gente coloca a mão no assento. Só que eu colocava a mão no assento, o sofá estava para um lado e eu sentava para o outro. Então, assim, eu passei uns perrengues, como se diz. Mas, aos poucos, eu não queria sair a princípio e, sabe, ficava aquela coisa de, eu não vou sair porque eu não vou ver nada. Não... A princípio, eu fiquei com essa coisa não tem graça, né? Não tem muita graça mais sair. Mas eu ficava em casa e aprendi. Eu já sabia lavar, passar, cozinhar. Então, na escola, quando eles iam ensinar, eu já sabia. Só aprendi a maneira diferente de fazer as coisas, né? Tanto que em casa, até hoje, eu lavo, passo, cozinho e faço tudo. E se tem que sair, resolver alguma coisa, eu vou. Mas, no começo, a gente fica... Quando eu fui para o transplante mesmo, quando eu saí, fiquei né? Fica alguns dias na UTI, acho que um dia ou dois, não lembro exatamente. Depois eu fui para o quarto e, a princípio, o meu pâncreas, a minha glicemia continuou dando alterada e a gente ficou lá e o médico acompanhando até que, enfim, normalizou. Né? Isso foi uma alegria. Mas, assim, depois que eu estava lá, eu não imaginava nunca que eu fosse trabalhar, passar num concurso e, sabe? E estar onde eu estou hoje, né? Tendo a minha independência e sendo acompanhada, né, do meu transplante, né, pelo Dr. Jassônio, que é uma simpatia, um médico muito bom e assim, que eu gosto muito. Então, a vida hoje para mim parece não, ela está muito mais tranquila do que eu imaginava que seria. Hoje eu vejo e é como o senhor falou, porque é a gente é aceitação, né? Aceitação e correr atrás, porque não adianta ficar parado que as coisas não acontecem. Tanto com relação à saúde, porque se a gente não cuidar também as coisas não acontecem, como a vida mesmo, né? De uma maneira geral. Se você não se mexe, as coisas não funcionam. Então, seu transplante foi doador falecido. Sim. Eu queria até abrir aqui o espaço, essa oportunidade, se você quiser e puder agradecer aquela família que disse sim para você. Nossa, chega e me arrepiei. Lá atrás. Sim. Ai, fiquei toda emocionada, é verdade. Nossa, me emociono. Porque, né, eu fiquei na fila. Eu sei que para toda a família não é fácil, no momento de dor, você falar, olha, né, pode tirar os órgãos que forem possíveis e doar para quem precisa. Não é fácil, mas quem recebe até para mim que sou cega, é uma luz no fim do túnel. Eu posso não ver essa luz, mas eu sinto. E foi assim, sabe, um presente, primeiro de Deus, depois dessa família. Porque ela mudou a minha vida muito, muito, né? O fato de eu estar trabalhando hoje, hoje eu sou concursada, hoje eu tenho meu salário, hoje eu tenho a minha independência e posso ir e vir, né? Sem ficar presa a uma cadeira de hemodiálise com os dias, né? A gente fala assim, não vou dizer com os dias contados, mas a gente sabe que o tempo de vida de um transplantado, eu não vou dizer em termos de tempo, mas pelo menos o tempo que a gente está aqui é muito mais tranquilo. Eu não vou dizer, porque eu sou transplantado. Mas o transplantado, ele vive mais mesmo. E é por isso que tem que transplantar. Eu fiquei com medo de afirmar. O paciente em hemodiálise, a mortalidade dele foi muito mais alta. Exatamente. Então, talvez se você não tivesse transplantado, a gente não tivesse aqui tendo essa conversa e se emocionando igual estamos aqui nesse momento. É verdade. Eu fiquei com medo de afirmar, mas eu percebo isso, porque a minha qualidade de vida, né? Nossa, aquela época era, sabe, com os braços, né, todo furados por conta da hemodiálise e não podendo comer tudo. Eu ia para a churrascaria, todo mundo comendo carne e tudo que tinha lá, eu levava minha marmitinha, porque eu não podia comer nada salgado, não era tudo que tinha lá que eu podia comer, porque tem uma dieta. E hoje, assim, é muito tranquilo e é um presente que, né,
eu peço a todas as famílias que puderem fazer isso, que façam, porque vocês estão presenteando não só uma pessoa, mas uma família, uma comunidade que vê isso. Porque eu trabalhando no centro de saúde, quantas pessoas falam, eu conversando, as pessoas, eu posso ensinar, posso mostrar que realmente funciona, né? Que tem a lista, a fila do transplante, eu não sei se é esse termo que ainda usa, mas que a hora da gente chega, a gente tem que se ingressar e as pessoas têm que doar, porque senão uma coisa depende da outra, né, doutor? Não adianta eu Perfeito. querer transplantar sem ter ninguém que ofereça, e não adianta as pessoas oferecerem e não ter ninguém que queira transplantar. Então, isso é importante para os dois lados, é uma via de mão dupla mesmo. Cada órgão que é enterrado em um paciente que era elegível é uma dor muito grande. Sim. Porque aquilo dali poderia estar mudando a vida de pessoas. Exatamente. Pessoas, hoje a gente tem aqui um exemplo vivo, que é você aqui no meu lado. E às vezes a gente vê apenas números. Por Sim. isso eu quis trazer você aqui para a gente conversar e materializar um pouco o transplante. Quem está do outro lado muitas vezes não enxerga um transplante a mais, um a menos, mas não é. É uma vida que ela é impactada, ela Muito. é modificada, são sonhos. Exatamente. Você pode ver os filhos crescerem, casar, você pode Exatamente. acompanhar diversas coisas que teriam sido interrompidas lá atrás. Exatamente. E Não voltou ao trabalho, passou num concurso, Sim. fora a qualidade de vida. Então, que é nossa. E quando a gente fala, e quando muda, não muda só do transplantado, né, doutor? É de uma toda a família, né? É uma família que muda, que sabe que tinha que sempre ter alguém disponível, disposto a levar na hemodiálise, buscar, aquela pessoa que chegava em casa, né, às vezes fraca e ficava, quando ela estava começando a se recuperar, já era dia de ir novamente para a hemodiálise. Então, é uma coisa desgastante, é uma coisa que pode ser sanada, pode ser aliviada por um transplante, que isso é muito, muito importante. Eu agradeço essa família, como o doutor Jassônio falou. Eu não sei o nome, não sei quem é, mas independente de quem seja, ela mudou a minha vida e de toda a minha família, né? E eu estou muito grata. E até hoje, nas minhas orações, todos os dias, eu peço pela alma desse doador e agradeço, sabe, o fato de ter recebido. Isso não é demagogia, desculpa, não é porque eu estou aqui com o doutor Jassônio, mas todos os dias essa pessoa está nas minhas orações, essa alma está nas minhas orações. E a família também, né? Porque tem que ter muita força. Se você pudesse deixar uma mensagem para o paciente que acabou de receber o diagnóstico de doença renal crônica, que vai precisar fazer hemodiálise, o que é que você diria para essa pessoa? De esperança, de um conselho para como ela encarar aí essa doença e como ela se vê no futuro. Bom, é um diagnóstico muito difícil. Não é fácil, né? A gente sabe que a vida da gente muda quase que 100%. Mas pode ser uma coisa passageira, né? Com um transplante. Enquanto você estiver nessa situação, tenta fazer tudo que o médico fala. É dieta, é medicação, é a quantidade de água. Porque se você tem intenção de fazer o transplante, tudo isso vai interferir. Porque um dos exames, você tem que fazer inúmeros exames para ver se você está apto a receber o transplante. E para você estar apto, você vai depender da sua conduta diária, do que você faz no dia a dia. Então, a gente costuma falar que o paciente renal crônico que está em diálise, todo dia é um preparo para o transplante. Exatamente. Então, ele fazer tudo certo naquele momento, naquela fase ali do tratamento, é uma preparação para quando ele transplantar, porque aí ele precisa tomar as medicações corretamente para evitar de ter, por exemplo, uma rejeição. E aí eu queria que você falasse um pouco disso, como é a sua relação com esses remédios, como que você faz para tomá-los adequadamente, alguém te ajuda, você mesmo consegue fazer um controle disso, como que você faz? Sim, eu desde que transplantei, eu nunca deixei de tomar uma medicação. E eu consigo sozinha pelo toque, né? Pelo toque eu vejo que são medicamentos diferentes.
quando tem um que seja um pouco parecido com o outro, eu faço uma marca na cartela ou rasgo um pedacinho, alguma coisa, um detalhe para eu conseguir tomar, mas eu tomo sozinha. Às vezes o doutor Jassone precisa alterar, olha, né, esse exame aqui está um pouco alterado, vamos mudar de 2 para 1, de 1 para... E às vezes, né, isso a gente tem que estar muito atento, porque a quantidade de medicação, o horário que você toma, e você tomar todos os dias, e isso faz a grande diferença. Eu estou transplantada, vai fazer agora em 21 de dezembro, 21 anos. Então, é muito tempo e, assim, só alegria. Lá atrás, sabe? Você imaginou que ia conseguir ficar tanto tempo transplantada? Nunca. Como que era assim? Você tinha esperança de ficar quanto tempo? Para você tinha aceitado mais ou menos como? Vou dar um exemplo assim. Tem gente que fala, doutor, eu transplantar e o meu rim durar aí 10 anos, já estou satisfeito. Sim. Como que você via? Era assim, isso que eu pensava também, porque um dia eu estava na hemodiálise e tinha uma colega que fazia comigo, ela até queria fazer transplante, mas ela já tinha tanto tempo que ela já estava fazendo a perna, doutor. Ela já tinha passado, não tinha mais acesso. E aí a gente conversando, e tinha um rapaz, e tinha um senhor que tinha transplantado e já tinha 19 anos. Eu falei, nossa! E eu fiquei surpresa. Falei, gente, isso aí não é para qualquer um, não. Eu pensei comigo, né? Falei, isso é uma vitória. Aí eu pensei isso. Eu falei, gente, se eu conseguir ficar uns... E foi exatamente essa quantidade. Uns 10 anos eu já estou no lucro. Porque ter qualidade de vida, eu acho que vale mais do que o tempo de vida. Porque não adianta você viver anos, né, a fio com a saúde debilitada. Porque, na verdade, você não vive, né? Você não vive presa a uma cama ou coisa do tipo. Então, eu falava isso, né? Porque falavam isso também do pâncreas, porque o pâncreas é um pouco mais sensível. Mas aí falava assim, para que você vai transplantar? O pâncreas não dura mais que 8 anos. Aí eu falava isso. Falava, olha, se eu tiver 8 anos de qualidade de vida, para mim está valendo. E eu sempre fui com essa ideia, né? Que eu nunca imaginei que eu chegasse a 21 anos, nunca. E assim, né, o doutor Jassone ele fala, olha, seu rim está muito bem, né? E ele sempre me parabeniza e eu fico muito feliz, porque eu nunca imaginei. Ainda mais assim, nessa condição, né, doutor? Tem gente que fica, mas fica meio, né, desculpa a expressão, fica meio capengando, fica muitos anos, mas não fica bem, justamente porque não teve aqueles devidos cuidados que a gente fala, né? Que é tomar a medicação correta, de uma maneira correta, no horário correto. E tudo isso, né? Aquela coisa do começo, a gente, sabe, tem que lavar as mãos, não pode pegar friagem, porque pneumonia para um transplantado é complicado. É como para um idoso, para uma criança, um recém-nascido. Qual que foi o maior desafio que você achou no transplante? Assim? O que foi o mais difícil ali, de adaptação, ou na própria cirurgia? O que mais te angustiou, ou realmente foi ali uma espécie de problema, teve algum tipo de complicação, ou não, foi tudo bem e... Foi tranquilo, foi mais a pressa de voltar para casa, que a gente fica ansioso para voltar para casa. Você teve que ficar em São Paulo quanto tempo? Fiquei em São Paulo, assim, eu teria que ficar 3 meses, mas eu fiquei 2, para você ver como a minha resposta sempre foi muito boa. O médico até falava, ele falava assim, olha, 50% da recuperação é o cuidado e a medicação, 50% é a sua alegria, a sua vontade de estar vivo, de estar bem, né? Porque se a gente não quer, se a pessoa transplanta e fica triste, fica moado, parece que tudo que era para dar certo não dá mesmo. Isso é verdade. E esse lado eu nunca tive, né? Eu sempre fui muito brincalhona, sempre fui muito, sabe, risonha. Com a minha cegueira eu brinco muito. E então, assim... Muitas vezes as pessoas têm medo do procedimento cirúrgico em si, em um transplante. Para você foi super tranquilo. Foi. Eu não tive medo. E não teve nenhum problema relacionado à cirurgia? Não. Assim, até tive. E foi uma coisa que não foi... Foi bom você falar que eu já havia esquecido. Eu fiz o transplante no dia 21 e no dia 24 eu tinha feito alguns exames pós-operatórios e no dia 24 o médico passou lá no meu quarto. Era bem cedo. Aí ele falou, e tá tudo bem? Eu falei, tá, tudo bem, doutor. Mas eu que te pergunto, como é que estão meus exames? Aí ele falou, olha, o seu exame tá tendo eu não lembro como ele falou, que não estava
o sangue não estava fluindo como deveria. Aí eu falei, tá, e o que a gente vai ter que fazer? Aí ele pegou e falou assim, eu quero sentir eu quero ver, eu vou te dizer isso quando eu tiver com o seu órgão na minha mão. Ele foi bem assim. Aí eu falei, quando que a gente vai fazer a cirurgia? Ele falou, você já tomou café? Eu falei, não. Ele, então agora. Eu falei, tá. Mas eu sempre fui muito tranquila, não fiquei com medo. Aí ele falou, agora? Eu falei, tá bom. Aí eu fui para a sala de cirurgia. Foi uma coisa simples. O meu pâncreas, ele havia se movimentado e ele parou em cima de uma, eu não sei se uma artéria, uma veia, alguma coisa assim. Aí ele só colocou no lugar e desses 21 anos nunca mais tive nenhuma intercorrência, não. Foi tudo tranquilo. Mas aconteceu isso, mas eu nunca fui com medo. Eu sempre fui acreditando que eu estava indo para uma coisa melhor. Eu sempre pensei assim. E sempre agradecendo a oportunidade de estar ali. E sempre foi muito tranquilo. Sei, eu nunca tive medo, doutor. Nem tenho até hoje. Outra coisa que os pacientes costumam ter medo e realmente você tem um risco maior são a respeito de infecções. Isso. Infecções muitas vezes oportunistas. Uhum. Mas isso acontece num número mínimo de pessoas, né? E as que acontecem em um maior número, tem alguns vírus aí que costumam aparecer no pós-transplante, elas são facilmente contornáveis, na ampla maioria das vezes. Eu queria saber se você lembra de ter tido alguma complicação infecciosa, ou se realmente foi Não tive. Eu tenho colegas tranquilo. que tiveram. Eu falei, que uma passou há pouco tempo. Elas tiveram, mas realmente, assim, foi uma luta. Mas ela hoje está bem, está tranquila. Mas eu mesmo, não, em momento algum, eu tive infecção, nada do tipo. Foi bem tranquilo. Eu costumo dizer que o transplante é um ato de solidariedade e transforma vidas. E a Maria Dinísia é um grande exemplo aqui para a gente. No seu trabalho hoje, como é o dia a dia lá com os colegas de trabalho? Como que você se insere no meio dos colegas de trabalho ali? Você poderia... Sim. Bom, eles são sempre muito, muito amigáveis, sempre prontos a ajudar. Eu acho isso muito legal. Você deve ser o xodó no trabalho, não? É verdade. Tem as meninas da limpeza que elas chegam, aí já colocam café e água na minha mesa. E aí os colegas ficam assim, eu também quero água e café na minha mesa. Eu falo, é só ficar cego, rapidinho você vai ter as duas. Eu até brinco, mas assim, é claro que é uma brincadeira. Mas realmente eles me paparicam muito. É muito bonitinho isso. Eu já passei por várias fases no posto de saúde, desde a porta de entrada, literalmente, que eu ficava dando informação. E ali era quando eu mais, não que fosse a minha intenção, mas era quando eu mais servia de exemplo. Porque tinha uma senhora que ia ao posto de saúde e ela falava assim, o dia que ela descobriu que era cega, porque ela não havia percebido. E ela falava, essa mulher fica aqui na porta só dando informação e fica ganhando o nosso dinheiro e tal. Aí um dia ela chegou lá e foi falar comigo e eu falei que eu era cega. Aí ela falou, olha, me perdoe, eu já pedi perdão a Deus, mas você cega e tudo e está trabalhando aí e eu fico em casa o dia todo lamentando. Aí depois desse dia ela mesmo falou que mudou. Isso é muito bom. Né? E eu sempre fui muito brincalhona. Outro dia eu estava essa mesa ficava bem próxima ao laboratório e entrando uma paciente eu fui chegando para sentar na minha mesa e pisei no pé dela. Aí ela falou, ai, meu pé, e fez o maior escândalo, eu pedi desculpa e sentei. Aí depois que ela foi saber que eu não enxergava, ela, ai, desculpa, né, você não enxerga e eu fiz o maior escândalo aqui. Eu falei, não tem nada não, quando cego pisa, dói do mesmo jeito. Aí ela começou a rir. Mas então, assim, eu sempre lidei muito bem com pacientes. Hoje eu estou no setor que eu entrego fraldas para pacientes, né? Idosos. Aquelas fraldas geriátricas. Isso, e para crianças também, né? Então, assim, bexiga neurogênica e tudo mais. Aí eu entrego fraldas, faço cadastro, mas assim, sempre, sabe, de uma maneira muito tranquila. Os pacientes, modéstia à parte, sempre gostam muito de mim. Eu faço o que eu posso. Não sei se é porque eu fiquei muito tempo em hospital né, correndo atrás de transplante, de hemodiálise, de tudo. Então, assim, essa coisa de estar dentro do hospital, às vezes você passa por situações que você consegue ver o paciente de uma maneira mais
mais cuidadosa, assim. Então, o que eu posso fazer por todos os pacientes ou por qualquer pessoa, hoje eu faço. Então, lá no meu trabalho é muito tranquilo, né? Desde a chefia, que eles são muito gentis comigo, aos colegas, ao pessoal da limpeza, né? E sempre, eu sempre tive isso, de tratar todo mundo do mesmo jeito, né? Eu trato desde da chefia ao pessoal mais humilde do mesmo jeito. E isso é uma forma de, sabe, de ganhar amigos em todos os pontos, vamos dizer assim. É sempre muito bom. Mas o meu trabalho é muito gostoso, doutor. Eu gosto muito de estar trabalhando lá. Eu tenho uma gratidão enorme. E você sente que as pessoas, por vezes, tentam te proteger por conta, principalmente, da cegueira? E como que você encara isso? Se você encara de uma maneira negativa, essas questões mesmo de inclusão. Sim, Queria que sim. você Não, quando, falasse pra gente como você se sente. sim, quando elas tentam me proteger, assim, tomando cuidado, eu gosto. Mas quando elas tentam me proteger, evitando que eu faça as coisas, ou que eu aprenda a fazer algo, ou que eu, sabe, dê um passo além, assim, aí eu já não acho legal. Por exemplo, às vezes eu estou andando no posto de saúde e chega fraldas, por exemplo, o pessoal deixa no corredor. Aí eu já vejo um colega lá, ó, essas fraldas aqui, né? Meu apelido é Nina, né? Eu sou Maria Diniz, meu apelido é Nina. E eles me tratam pelo apelido. Aí falam, a Nina vai acabar caindo no corredor. Eu tô lá da minha sala, eu escuto, eu começo a rir, né? Eu falo, olha, cuidado. Eu acho isso muito legal. Mas eu acho que mesmo a gente com alguma deficiência, com cegueira, tem que deixar a gente ir além, porque é aí que a gente se sente útil, se sente vivo e se sente, né, vamos dizer, importante mesmo, né, para a sociedade, para um todo, assim. Muito legal. O jeito que você encara tudo e a aula que você dá. Eu aprendo muito Meu Deus. e agradeço demais a oportunidade dessa conversa. Tenho certeza que tem muita gente aí aprendendo tanto quanto eu. Eu que agradeço, né? É uma alegria estar aqui e agradeço o convite, poder estar ajudando de alguma forma, né? É um prazer mesmo. Foi um prazer, está sendo um prazer ter atendido o seu convite. Muito bom. Eu queria, para a gente já ir finalizando, Maria Dinize, que você deixasse duas mensagens. Uma para quem está em lista, aguardando um órgão. E outro para as famílias, que pudessem conversar mais sobre doação, para a gente como sociedade mesmo. Sim. Uma mensagem para quem está em diálise e uma mensagem para a gente como sociedade a respeito de transplante. Bom, fique à vontade. Quem está em diálise é acreditar, né, que o transplante ele veio para, né, ele existe para mudar a nossa vida. A gente sabe, a gente tem uma vida muito melhor e a gente vive de uma maneira assim mais tranquila, né, e sem depender tanto dos outros e sabe, e uma vida plena, né, com tem medicamentos, tem gente que fala, vai ter que tomar remédio para o resto da vida. Mas se ficar na hemodiálise também não é para o resto da vida, né? E uma vida que vai durar muito menos do que com o transplante. E acreditar que ele funciona, não só no o efeito, o resultado final, mas como aguardar que a sua vez vai chegar. A sua vez vai chegar, que a lista é uma coisa, sabe, assim, que você está naquela posição e vai depender muito de muita coisa da sua me fugiu a palavra do compatibilidade, essa tipo palavra sanguíneo. mesmo. Isso, de tudo isso. Então, às vezes eu mesmo quando fui transplantar, eu cheguei eu fui 2 vezes. A primeira vez que eu fui, eu cheguei com um rapaz. Aí, lá que eles foram ver de nós dois quem era mais compatível. Ele era mais compatível que eu. Eu voltei para casa. Aí, da segunda vez que eu fui, eu fui melhor avaliada, digamos assim, e transplantei. Então, existe uma logística, mas ela funciona. Então, é aguardar e esperar a sua vez, que ela vai chegar. E ela vai chegar se as famílias, né, se prontificarem, se prepararem para doar, né? Cada pessoa dizer que quer doar, que está pronto para isso, que quer ajudar, porque é uma ajuda, é uma mudança gigantesca em cada família, para cada pessoa. E que as famílias respeitem e entendam e aceitem, né? Quando alguém disser que quer doar.
e conversar sobre isso, como o doutor Jassone falou. É importante que isso seja comentado, seja debatido, porque a gente precisa saber mais sobre tudo isso, porque é uma coisa que faz uma enorme diferença na vida da gente. Então, né, todas as famílias, eu pediria encarecidamente que pensassem um pouco nessas pessoas, né, que estão dependendo de hemodiálise, que estão ali, né, sendo furada todos os dias, tendo que passar por dietas às vezes terríveis, não poder tomar água. Imagina nesse calor, né, que está agora, não poder tomar água. É dificílimo tomar água assim, muito limitado, muito pouquinho. É algo que no dia a dia a gente acha que é banal, né? Assim, a gente Isso, nem porque... dá o devido valor. Exatamente. Mas tem um peso muito grande quando a gente perde isso. Se você imaginar que hoje tem pacientes que têm limitação de 500, 800 ml de água por dia, realmente, num calor e seco do jeito que é Brasília, é uma dificuldade. E tem pessoas que ainda menos. Eu, na época que eu fazia hemodiálise, eu não fazia xixi, eu não urinava. Então, eu podia muito pouco. Então, tem gente, eu mesmo quando estava assim, e tem pessoas que eu conheci, que fica chupando gelo, que pega o algodão molhado e passa na boca para matar a sede. Porque, assim, é muito limitada a quantidade. E tudo que você come já tem líquido. Você toma uma sopa, já tem líquido. Você come uma pera, que é muito... Você já tem líquido. Uma melancia, então, né? Então, quando você vai ver no final do dia, 500 ml é muita coisa, mas não é. Se você for tirar tudo que você comeu, no final sobra um copo d'água. É muito pouco. Então, assim, essas pessoas, essas famílias que se puderem doar, sabe, façam isso e apelem para os familiares, comentem, falem e aceitem, entendam, as pessoas que quiserem doar, os familiares. Porque às vezes alguém quer falar, não, que isso, né? Vai te abrir, vai isso aqui. Não pensa nisso, não. Pensa no bem que vai estar fazendo. Que é um bem, como eu já falei, gigantesco, um bem enorme. É um momento muito difícil, né? Assim, o transplante, você dizer sim naquele momento, é muito difícil. Você acabou de perder, muitas vezes, a pessoa que você mais ama na vida. Uhum. E sua cabeça, às vezes, não consegue nem pensar em outra coisa, em outras pessoas. Exatamente. Às vezes vem a vontade até de ser um pouco mais egoísta mesmo, porque você se sente prejudicado. De alguma maneira, você acha que a vida te prejudicou por você estar perdendo um ente querido. Exatamente. Mas se a gente puder conversar mais sobre isso, deixar os parentes sabendo se a gente é ou não doador, e fica aqui meu apelo para que sim, vamos ser doador de órgãos, porque não adianta enterrar aquele órgão ali. Isso não vai trazer o seu ente querido de volta. Mas vidas poderão ser impactadas. Vidas serão impactadas. Salvas até, né? Salvas. Então, isso é muito importante. A gente, como sociedade, devemos dar o devido valor ao transplante. Devemos falar mais sobre transplante. E eu quis materializar isso com essa paciente, porque ela me ensina muito. E agora eu vou além. Eu quero saber o que você espera para o futuro. Bom... agora, né, que eu estou trabalhando já há algum tempo, eu quero aposentar. Aproveitar minha aposentadoria e ver os netos chegando e curtir, né? Aproveitar bastante. E está sendo muito bom trabalhar, foi muito bom esse transplante, está sendo ainda. E eu sei que eu vou viver muitos anos ainda por conta desse órgão que eu recebi. Então, hoje você não enxerga mais daqui 5, 10 anos, você já está aí imaginando esse rim durando aí até os seus 100 anos, mais ou menos? Por aí, pelo menos. Ele vai ter que me dar essa alegria. Mas, sim, eu não me imagino perdendo o rim. Assim, né? De verdade. Porque eu me sinto tão bem e assim eu vejo que não é difícil manter um rim saudável, porque eu não me vejo fazendo grandes esforços, não. São coisas muito simples que a gente pode fazer, que a gente deve fazer para que as coisas andem como devem ser, né? Acompanhar a rotina das consultas, tomar medicação e tudo mais. Então, é uma coisa muito, muito fácil de lidar. Por isso, eu não me imagino sem meu rim. Eu acho que eu vou morrer de outra coisa, não vai ser por conta de a gente costuma falar que receber um transplante de rim é como se fosse ganhar na loteria.
Infelizmente, tem pessoas que tiram esse bilhete premiado, né, conseguem transplantar e jogam fora depois de um tempo. Isso é triste. Né? A gente vê muitas vezes adolescente, principalmente adolescente. É ali, muitas vezes, 13, 14, 15 anos, a mãe, o pai cuidava e passou, às vezes, uma vida de dificuldade, levando o filho para o hospital, filho muito novo, vai e consegue transplantar. No começo vai tudo bem. Quando vai completando 18, 19, 20 anos, acha que pode fazer de tudo, que os pais não sabem de nada e que agora vou para balada, vou sair, vou beber e eu vou curtir minha vida. E aí, nesse momento, eles deixam, muitas vezes, de tomar o remédio adequadamente. E tem gente que acaba perdendo os rins, assim, em questão de semanas. Pois é. Muitas vezes a pessoa começa pulando um dia do remédio e aí não acontece nada. Depois pula de novo, não acontece nada. Depois fica 2, 3 dias sem tomar o remédio. E ela vai testando ali. Só que, muitas vezes, a rejeição ela vem de uma hora para outra. É verdade. Pulou um remédio, não acontece nada. Pulou outro remédio, não acontece nada. E, de repente, está ali uma rejeição e o rim não volta. Então, acredite, tem muita gente que acaba jogando... Muita gente não, é uma minoria. Mas acabam jogando poderia ser evitado, né, doutor? Esse bilhete premiado fora. E no momento, talvez, mais produtivo ali da vida. Exatamente. Então, aí é quando vê a vida... E aí volta toda a dificuldade na vida. E isso aí, muitas vezes, aqueles amigos de balada, de festa, desaparecem. A pessoa volta para a hemodiálise e deixa de ser um amigo, um colega tão útil assim. Exatamente. Essa hora que a gente vê quem é amigo. E sobra muito pouco, viu? Quando sobra algum. Então, o importante é o cuidado mesmo. Né? E que seja para a vida toda. Porque se nessa fase da adolescência, que é a fase de né, tentar tudo, arriscar, de arriscar, né? Acha que tudo vai dar certo no final. E nem sempre é assim. Porque se você arrisca com a saúde, é o que o doutor falou, o bilhete está sendo jogado no lixo. E é um bilhete que, às vezes, você só ia ter chance uma vez. E sem contar que é jogar fora um momento difícil, como o doutor falou também, daquela família que a mãe, o pai já acaba sofrendo muito. Exatamente. Isso é muito triste. A gente vê no hospital quando perde um rim por um vacilo, né? Deixar de tomar a medicação, como a família sofre. Exatamente. É complicado. Mas eu acho que se cada um cuidar direitinho do seu bilhete premiado, como disse o doutor, é vida longa, é vida de alegria, é vida de tranquilidade, de muita, muita felicidade para a pessoa que recebeu o transplante, como para toda a família. É uma tranquilidade, é um sossego, é uma paz, é uma... Sabe, é só alegria mesmo, né? É só gratidão e viver, né? E viver. Você costuma viajar muito? Não, ultimamente não. Eu até tenho viajado menos. Eu já viajei mais, mas assim, eu gosto muito de cuidar da casa. Por isso até que às vezes eu acabo me machucando. Eu fico muito em casa, mas eu gosto muito assim de cuidar de planta, cuidar de casa e de receber. Lá em casa sempre a casa está cheia, isso eu acho ótimo. Né? Sempre os filhos, os sobrinhos. E a nossa casa não é grande, mas o coração é enorme. Então a casa vive cheia, a gente não tem muito espaço não. Mas sempre tem gente lá almoçando e meu marido adora cozinhar e fazer umas coisas diferentes. Aí pronto, aí a casa fica lotada e isso é sempre muito bom. Então eu me divirto muito com isso, eu gosto muito disso. Assim, viajar, vou à casa do meu pai, que não é muito longe, pouco depois de Goiânia. E agora minha sogra mudou para Minas, é mais um passeio, né? Que ela morava também em Goiânia, agora é um pouco mais longe. Mas viajar muito. Agora outra coisa que eu adoro é praia. Por exemplo, Rio de Janeiro eu fui conhecer Célia, que foi uma tristeza, mas ao mesmo tempo, nossa, como é bom, sabe? Porque as pessoas vão descrevendo os lugares e as pessoas... E como é isso? Você consegue realmente ir montando na cabeça com essa descrição, com detalhes, assim? Doutor, tem hora que eu consigo, com tanto detalhe, que às vezes eu fico um tempo assim, eu falo, gente, esse lugar eu conheci ou alguém me contou? Porque eu formo uma imagem com tanto detalhe que eu tenho dúvida, sabe? Lá no Rio, quando eu fui, que eu fui
lá no Cristo Redentor. Não, lá eu não fui. Fui no Forte, né? Que tem um lugar lá muito legal de fazer lanche, a padaria Colombo. E um lugar muito legal, tinha um lugar assim que o mar quebrava, assim, a gente, sabe, tinha uns canhões lá fora, é um lugar muito legal. Então as pessoas iam me contando e eu ia imaginando. Eu falava, tinha uma parede de vidro assim gigantesca e dava para ver o mar. Eu não via, mas eu ficava parada ali, eu imaginava pelo barulho da onda do mar batendo ali, aí eu formava toda aquela imagem. E é muito legal. Sabe, o calçadão, eu não sei, mas eu sei como é o desenho, então eu andava no calçadão e imaginava aquilo. Então, e sempre fiz muita amizade. Muita amizade. É sempre muito bom. Mas assim, praia eu adoro. É a briga lá em casa, porque eu quero ir pra praia e o marido quer ir pra roça, aí pronto. A briga que tem lá em casa é essa, a grande briga. Mas no final a gente se entende, dá tudo certo. Maria Dinísia, Nina, queria te agradecer por ter tirado seu tempo precioso para estar aqui conosco, para dar essa aula de inclusão sobre transplante. Você sabe muito sobre diabetes, sobre pressão alta, sobre pâncreas, sobre rim, sobre olho. Então você é realmente uma enciclopédia. Obrigada, doutor. Eu que agradeço. Muito bom você acompanhar seu tratamento. Eu desejo vida longa para você e para o seu rim. Amém, para nós todos. Obrigado de coração. Se quiser deixar mais alguma palavra, bom, o microfone é seu. Obrigada. Bom, mais uma vez pedindo a todas as famílias, né, mesmo dentro de toda a dificuldade, e lembrar que é triste perder um ente querido, mas mais triste é saber que tudo daquele ente querido que poderia estar vivo e dando vida vai ser enterrado, como o doutor disse. E para quem está esperando, acreditar e se inscrever e querer viver melhor e fazer um transplante. Eu acho que isso é muito importante. E agradecer ao doutor Jassônio, né, que é uma oportunidade, né, de poder falar um pouco do que eu sei, e esse bate-papo foi muito gostoso. E agradecer o acompanhamento dele, né, que é assim, sabe, muito bom. A gente sempre conversa, a gente sorri. É um momento de prazer quando eu vou para minha consulta. Tem gente que vai para a consulta e fala assim, tem consulta hoje não. É sempre muito bom. É uma alegria e ele é muito competente, é muito bom estar aqui e estar compartilhando desse momento com ele. Eu fico muito agradecida, doutor. E obrigada pela confiança e pelo convite. E vida longa, né? A nós todos. Eu que agradeço suas palavras. Você é muito bem articulada, você fala bem. É um exemplo de paciente. Você, renal crônico, não deixe de questionar na clínica de diálise sobre o transplante. Você precisa estar em lista. O paciente que transplanta, ele vive mais e vive melhor. A gente precisa perder o medo de transplantar e a gente precisa parar de achar que a hemodiálise é a última alternativa. Para a maioria dos pacientes, o transplante é algo viável. Mês passado, transplantamos um paciente de 82 anos. 82 anos, com muita vontade de viver. Então, é obrigação das clínicas de hemodiálise encaminhar o paciente para um centro transplantador. Muitas vezes, um ou outro paciente vai ter alguma contraindicação, mas não deixe de questionar a sua clínica. É isso, pessoal. Que Setembro Verde consiga trazer essa conscientização da importância da doação de órgãos. Muito obrigado. Eu que agradeço, doutor. Obrigada a todos.